Fala aí, galera que se liga no LAC Concursos, o maior canal de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Para desespero da concorrência, olha só quem chegou. Edenilson Moraes está novamente na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem dando prosseguimento ao nosso conteúdo, seguindo à risca o nosso edital. Nesta aula de hoje, especificamente, trataremos sobre a Guerra Fria. É isso mesmo, o período de bipolarização político-ideológico envolvendo os blocos capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e socialista, comandado pela União Soviética. Esse período que basicamente se estendeu entre 1945 e 1991, teve importantes desdobramentos, importantes acontecimentos históricos que serão analisados na aula de hoje. Então é isso aí, gente. Olha só, a distância entre o sonho e realidade chama-se estudar. Então, se você tem o sonho de grandes conquistas, se você almeja grandes vitórias, para isso você precisa dar a sua dose de contribuição. Exatamente. É necessário a sua contrapartida, meu parceiro. E a sua contrapartida é estudar com determinação. Tem que ter muito foco, tem que ter sangue nos olhos, tem que estar com a faca entre os dentes, muito tesão na hora de estudar, né, pessoal? Pegar o livro, pegar o conteúdo, pegar as questões, destrinchar o conteúdo para ficar extremamente competitivo e arrasar no dia da prova. E nós estamos aqui para ajudar você, para contribuir na construção do seu conhecimento. Então vamos lá. Vamos falar sobre as principais características da chamada Guerra Fria, período de antagonismo político, econômico, ideológico entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Legal? Um ponto importante aí do período conhecido como Guerra Fria, que vai justamente englobar a segunda metade do século XX, lá entre 1945 e 1991, um fato que marca ali os anos 40, 50, 60, 70, é a chamada descolonização afroasiática, pessoal. Vocês sabem muito bem que como desdobramento da segunda revolução industrial, da industrialização lá na Europa, sobretudo na segunda metade do século XIX, com o crescimento econômico, a busca por mão de obra barata, por mercado consumidor, por matérias-primas baratas, fez com que as potências europeias buscassem novos territórios. E esses novos territórios foram na África e na Ásia, com o estabelecimento de colonizações. Essa fase é conhecida como imperialismo ou também pode ser chamada de neocolonialismo. Então as potências europeias, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, até mesmo Portugal, Espanha, tinham colônias no continente africano e também no continente asiático. Tinham possessões nesses territórios. Só que ao final da Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento das metrópoles europeias, começa a crescer um processo de luta pela independência dessas antigas colônias. Então esse contexto histórico é principalmente entre as décadas de 1950 e 1960, que nós teremos então as lutas pela emancipação política dessas antigas colônias europeias. 1970 ocorre a independência das antigas colônias portuguesas lá na África, como Angola e Moçambique, por exemplo. Mas essa luta aí vai se cristalizar principalmente entre essas duas décadas, 1950 e 1960. Essa luta, esse desejo de independência, de emancipação política dessas antigas colônias, ocorre no momento em que nós temos um enfraquecimento político e econômico das potências europeias.
Porque, vamos lá, ao final da Segunda Guerra Mundial, nós temos duas superpotências que emergem. Você está ligado, você está acompanhando o raciocínio, já percebeu que as duas grandes nações vitoriosas da Segunda Guerra Mundial foram, respectivamente, os Estados Unidos e a União Soviética. Bacana. Então, as potências europeias vão estar enfraquecidas nesse contexto histórico. E aí, pessoal, nós temos a expansão de ideais nacionalistas, que, a bem da verdade, sempre existiram. Desde a fase de dominação europeia, lá no século XIX, já existiam ideais nacionalistas. Já existia essa tendência de autodeterminação. Só que esses movimentos eram sufocados, eram reprimidos com extrema violência. Agora, nesse momento de enfraquecimento político, econômico, militar dessas potências europeias, esses ideais nacionalistas vão ter um terreno fértil para se desenvolverem. E aí vão ter apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. Por que é que os Estados Unidos e a União Soviética vão apoiar as independências dessas antigas colônias? Porque os Estados Unidos e a União Soviética estavam brigando nesse contexto histórico por áreas de influência. É a disputa por áreas de influência que vai fazer com que os Estados Unidos e a União Soviética apoiem esses movimentos de independência nacional. Bacana? Vamos ver como é que a VUNESP pode cobrar esse tema numa questão de prova para você. Olha só. Em 1962, foi oficializada a independência da Argélia, que passou a ser governada por Ahmed Ben Bella. Em 15 de agosto de 1947, vamos grifar aqui as datas, são importantes. Em 15 de agosto de 1947, a Índia foi declarada independente e dividida em dois estados soberanos, Índia e Paquistão. Destinado aos muçulmanos, este último era formado por dois territórios separados um do outro, por 2.000 quilômetros de distância. O Paquistão Ocidental, atual Paquistão, e o Paquistão Oriental, atual Bangladesh. Bacana, então essa é uma citação aí do livro História Moderna, Contemporânea, escrito por Alceu Pazinato e Maria Helena Senise, falando sobre o processo de descolonização afro-asiático. Menciona aqui um país africano, a Argélia, um país localizado na chamada África Branca, o norte da África, a região do Maghreb, a Argélia, que foi uma colônia francesa. Houve uma guerra sangrenta contra a França para conseguir a sua independência. Tem a célebre Batalha de Argel, com a vitória dos argelinos e a consolidação da independência em 62. O outro país mencionado aqui na questão é a Índia, que foi explorada de forma econômica durante muito tempo pela Inglaterra e alcançou a sua independência política no ano de 1947, sob a liderança de Mahatma Gandhi, o apóstolo da não-violência, que vai promover a chamada desobediência civil para que os indianos, para que os hindus não comprassem mais produtos ingleses, não pagassem mais os impostos. Então, há uma mobilização da própria opinião pública internacional a favor do povo da Índia, a favor de Gandhi, do apóstolo da não-violência. E aí é conseguido, num movimento pacífico, a independência da Índia no ano de 1947. Vamos lá, então. A Argélia e a Índia foram, respectivamente, colônias de quem? Alternativa A, da Itália e da Alemanha. Alternativa B, da Inglaterra e da Espanha.
A alternativa C, de Portugal e Bélgica. A alternativa D, da França e da Inglaterra. E a alternativa E, da Bélgica e da França. Nós já mencionamos ao longo da questão que a Argélia foi colonizada pela França e que a Índia, durante muito tempo, foi explorada de forma econômica pela Inglaterra. Então tá aí, França e Inglaterra, resposta correta, letra D de dado, pode assinalar. E a gente continua falando sobre a Guerra Fria, pessoal. Olha a Guerra Fria aqui, pessoal. Olha a Guerra Fria aí, eu trago até para ilustrar nossa aula aqui. Rock, o lutador, simbolizando os Estados Unidos, e o Drago, né, simbolizando a União Soviética. Guerra Fria, conflitos de origem política, ideológica e econômica, envolvendo de um lado os Estados Unidos da América e de outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este conflito político, ideológico e econômico ocorreu entre os anos de 1945 e 1991, envolvendo uma disputa por áreas de influência entre essas potências, e nós tivemos ao longo desse percurso, ao longo da segunda metade do século passado, vários momentos de tensão política que serão analisados na aula de hoje. Olha só, nós temos várias fases ao longo da Guerra Fria, pessoal. A primeira fase é a Guerra Fria clássica, que vai de 1947 até 1961. Antes, um pequeno parênteses aqui, pessoal, um pequeno adendo vou fazer. Eu falei para você aqui, ó, Guerra Fria de 1945 até 1991. Alguns historiadores apresentam essa datação como a época da Guerra Fria. Outros vão colocar as datas de 1947, quando nós temos aí o Plano Marshall, por exemplo, né? A ajuda econômica dos Estados Unidos, lá, a criação da OTAN, eventos importantes, até 1989, quando aconteceu a queda do Muro de Berlim, que era o principal símbolo da Guerra Fria. O Muro de Berlim, que separava a cidade ali em duas partes, uma parte capitalista, outra parte socialista. Então, essas duas datações são aceitas, pessoal, não se preocupa não, tá ok? Basicamente, os historiadores colocam essa primeira data aqui, ó, 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial, o início da bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, e 1991, que é justamente a data em que ocorre o desmantelamento da União Soviética, o colapso do socialismo real, o fim da União Soviética. Tá tudo bem? Compreendido? Então vamos adelante. Então, fases da Guerra Fria. Clássica, então, do início até 1961. Coexistência pacífica, de 61 até 79. E nova Guerra Fria, de 72 até o final dela, no ano de 1991. Então, a Guerra Fria, como você pode acompanhar aqui pela ilustração que o tio Ed coloca na tela, foi um período de intensa corrida armamentista. Um ponto pacífico que tem que perpassar os seus estudos é que as duas superpotências, Estados Unidos da América, aqui simbolizado pela águia norte-americana, a águia imperialista, e a União Soviética, simbolizada aqui pelo urso pardo, né? Investiram pesado na produção de armas de destruição em massa, produção de armas atômicas, de armas nucleares, uma potência ameaçando a outra. Então, um período de intensa corrida armamentista. Teve também corrida espacial, a União Soviética com a primeira espaçonave tripulando na órbita da Terra, com
o astronauta soviético Yuri Gagarin, depois os Estados Unidos mandando o homem à Lua, não é mesmo? O Neil Armstrong em solo lunar lá em 1969. Então havia uma corrida, uma disputa entre essas duas superpotências, que evidentemente esse antagonismo, essa bipolarização, vai envolver os outros cantos do planeta Terra. Essa rivalidade vai ser mais visível onde? No continente europeu, onde nós teremos a Europa Ocidental aliada dos Estados Unidos e permanecendo capitalista, e o leste europeu que vai cerrar fileiras com a União Soviética e estabelecer o socialismo. Então vamos apresentar algumas características de cada uma dessas fases. Começando pela Guerra Fria Clássica, que ela apresenta, olha só, 1947, o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano econômico de reconstrução da Europa. Então vamos lá. A Europa sai da Segunda Guerra Mundial como? Arrasada, sai destruída. Mesmo as potências vitoriosas tinham sérios problemas para se reerguer. Os Estados Unidos vão conceder financiamento, vão conceder empréstimos, vão financiar a reconstrução da Europa, assim como a reconstrução do Japão. Ué, professor, mas você não disse na aula aí que os Estados Unidos eram inimigos do Japão, jogaram até 2 bombas atômicas nos japonesinhos lá em 45? Sim, eu falei isso, falei exatamente isso. E agora os Estados Unidos ajudaram na reconstrução do Japão? Exatamente. Os Estados Unidos vão ajudar a reerguer o Japão. Para quê? Para que o Japão permanecesse na área de influência capitalista. Beleza? Então, o Plano Marshall é um plano econômico, é um financiamento aos países europeus, mais o Japão, com capital dos Estados Unidos, para mantê-los na área de influência norte-americana. Como o Japão e a Europa Ocidental receberam apoio financeiro dos Estados Unidos, o leste europeu, por sua vez, recebeu apoio da União Soviética, através do chamado Comecon. É um plano econômico de ajuda aos países do leste europeu. Atenção, pessoal, durante essa fase da Guerra Fria, a Guerra Fria Clássica, que, a bem da verdade, começa com essas duas lideranças políticas das superpotências, de um lado, Joseph Stalin, presidente da União Soviética, de outro lado, Harry Truman, presidente da nação norte-americana. Então, Harry Truman de um lado, Stalin de outro. Então, aí, União Soviética e Estados Unidos, nesse jogo de xadrez, nessa disputa por área de influência na Europa, na Ásia, na África. Vai acontecer essa disputa. Os dois lados vão se armar. Forma-se em 1949 a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos para defender os países da Europa Ocidental capitalista. 6 anos mais tarde, forma-se o Pacto de Varsóvia, uma aliança político-militar liderada pela União Soviética para defender os países do leste europeu que estavam na sua área de influência. Em 1948, 49, vai acontecer o bloqueio soviético em Berlim. E aqui eu tenho que abrir mais um parêntese para falar de um aspecto importante, pessoal. A Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, teve seu território invadido e ocupado pelas forças aliadas. E aí, o território alemão foi dividido em 4 áreas de influência. Uma área de influência norte-americana, outra francesa, outra inglesa e mais uma que era
de influência soviética. Posteriormente, as 3 áreas de influência capitalista transformaram-se na Alemanha Ocidental, com capital na cidade de Bonn. Ao passo que a área que estava sob os cuidados da União Soviética transformou-se na Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental socialista, com capital em Berlim. Porém, Berlim, que ficou do lado oriental, pessoal, era a cidade mais populosa e mais importante, mais industrializada, mais rica, como é até hoje na Alemanha. E aí, a cidade de Berlim também foi dividida em 2 áreas de influência, uma socialista, outra capitalista. E o lado capitalista recebia apoio dos Estados Unidos, recebia o apoio do Plano Marshall, até que houve um bloqueio soviético entre os anos de 48 e 49. Por isso, pessoal, por isso que acontece a divisão da Alemanha em 49. Em 49, a divisão da Alemanha, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Por isso que os soviéticos constroem no ano de 1961 o Muro da Vergonha. Ou seja, o Muro de Berlim, atenção, o Muro de Berlim foi o principal símbolo, o principal ícone da Guerra Fria foi o chamado Muro da Vergonha, construído pelos soldados soviéticos em Berlim, separando Berlim Ocidental de Berlim Oriental. É o Muro de Berlim, construído em 1961 e derrubado em 1989. Então, nessa fase clássica, temos então divisão da Alemanha, nós temos a construção do Muro de Berlim, ocorre a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953, um acontecimento importantíssimo da história da Guerra Fria, que tem repercussões até os dias atuais. A Guerra da Coreia tem desdobramentos até os dias de hoje, pessoal, porque a Península Coreana, que havia sido ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial, ao final desse conflito acontece uma guerra envolvendo o lado norte e o lado sul. Perfeito? E nessa guerra, o lado norte, que era socialista, recebe o aval da União Soviética, de Stalin. E o lado sul, capitalista, recebe apoio de Truman, dos Estados Unidos. E aí, ao final da guerra, nós temos ali, tem um acordo para finalizar, um tratado para fechar essa guerra, né? Permanece a divisão da Península Coreana em 2 territórios, Coreia do Norte, capital Pyongyang, e capital da Coreia do Sul, Seul. Beleza? Temos também a Revolução Cubana. Esse é outro episódio importantíssimo aqui na Guerra Fria, porque Cuba acabou se tornando posteriormente, né, após a Revolução comandada pelos barbudos, Fidel Castro, Raul Castro, Ernesto Che Guevara, que vão conseguir tomar o poder, derrubar lá o ditador Fulgêncio Batista na ilha, tomar a cidade de Havana em 59 e posteriormente vão se aliar à União Soviética, tornando-se Cuba a primeira nação socialista da América. E aí, rival dos Estados Unidos, né, pessoal? Vão sofrer o embargo econômico dos Estados Unidos e vai acontecer no ano de 1962, um importante acontecimento que é a crise dos mísseis, porque a União Soviética, à época governada por Nikita Khrushchev, ameaçou instalar uma base de lançamento de mísseis nucleares em Cuba, apontados para a Flórida, nos Estados Unidos. Fato que o presidente norte-americano John Kennedy não admitiu. Então gera um conflito aqui, pessoal. E a base de mísseis acabou não sendo instalada em Cuba. Aí vem a fase da
distensão, pessoal. A fase da chamada detente ou distensão, que vai de 61 até 79. Então, nós temos a ocorrência. Teve a ocorrência da... essa aqui é uma fase também conhecida como coexistência pacífica, viu? Detente ou coexistência pacífica. Nós vamos ter o acontecimento da crise dos mísseis, lá em Cuba, a Guerra do Vietnã, essa sangrenta página da história mundial, a Guerra do Vietnã. Temos também a ocorrência de uma guerra civil lá em Angola, pela independência do país, que era uma colônia portuguesa. Temos a invasão soviética no território do Afeganistão, no ano de 1979, em busca de petróleo. A União Soviética invade o Afeganistão em 79. Atitude esta que é repudiada pelo governo dos Estados Unidos, que vão, inclusive, fazer o boicote nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, por conta, evidentemente, dessa invasão soviética sobre o Afeganistão. Os Estados Unidos, à época, inclusive, financiaram as milícias talibãs para enfrentarem os soviéticos. Na verdade, o Afeganistão foi o Vietnã dos soviéticos. Beleza? Então, entenda aí. O Vietnã está para os Estados Unidos o que o Afeganistão está para a União Soviética. Foram duas ciladas. As duas potências quebraram a cara nessas invasões. Então, há o boicote dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Moscou em 1980. 4 anos depois, teve as Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Desta vez, quem fez boicote foi o Bloco Socialista. E, finalmente, nós temos aqui, pessoal, a nova Guerra Fria. A nova Guerra Fria, que é a fase final, que nós vamos ter aqui os presidentes Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Já tinha mostrado eles aqui, né? Aqui atrás, olha só. Simbolizando aqui Star Wars, aqui nesta charge, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética. Então, essa é a fase da nova Guerra Fria, pessoal, que é a fase que nós temos o projeto Guerra nas Estrelas, defendido pelos Estados Unidos. Por isso que é a charge aqui, ó. Vou mostrar novamente. A charge aqui mostrando Star Wars, né? Porque nós temos a fase da Guerra nas Estrelas, aí, governos de Reagan, nos Estados Unidos, e de Gorbachev, lá na União Soviética. Então, por isso que a charge está mostrando aqui o Reagan como Luke Skywalker e o Gorbachev aqui, ó, tá vindo aqui como o grande vilão de Star Wars, né? É verdade? Muito bem. Pronto, essa é a fase aqui, gente, da Guerra Fria, a nova Guerra Fria, que tem a fase conhecida como Projeto Guerra nas Estrelas. Guerras nas Estrelas dos Estados Unidos da América. Projeto importante dos Estados Unidos que vai investir milhões. Darth Vader, aqui ó, que está o Gorbachev, deu branco, não lembrava o nome do vilão, cara, e eu sou fã desses caras aí, Star Wars. Darth Vader, tá? Logicamente que aqui é uma versão dos Estados Unidos, apresentando o lado bom como os Estados Unidos, não é? E o lado escuro, né? Da força, o lado mal da força aqui como a União Soviética. Bacana? Então, olha só, a nova Guerra Fria é marcada pelo projeto Guerra nas Estrelas, dos Estados Unidos da América, e é marcado também por iniciativas de reestruturação político-econômica na União Soviética. O lançamento da perestroika e da glasnost. A perestroika e a glasnost, que respectivamente apresentavam uma reestruturação econômica e uma abertura política
na União Soviética, isso no finzinho do socialismo real naquele país. Pessoal, não conseguiu contornar a crise que vai levar ao final da União Soviética no ano de 1991. Episódio marcante aqui nesse contexto da nova Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim em novembro de 1989. The Fall of the Wall, né? A queda do Muro de Berlim, símbolo máximo da Guerra Fria. E 2 anos depois, pessoal, nós temos o fim da União Soviética. 1991, acabou a União Soviética. Beleza? Então vamos conferir uma questão para ver como é que a VUNESP cobra esse assunto aí da Guerra Fria, que também é muito importante, cai bastante nas provas. Analise a charge. Olha só, a charge mostra o tio Sam, personagem símbolo do imperialismo nos Estados Unidos da América. Eles estão jogando aqui, ó, olha só que beleza, né? Batalha naval, estão aqui jogando aqui, olha as peças aí. De outro lado está o urso pardo com a camisa da União Soviética. Olha só a foice, o martelo, a estrela, camisa vermelha. Então, o que simboliza isso aqui, pessoal? Simboliza a disputa por áreas de influência e as próprias ameaças que os dois blocos se faziam ao longo desse período conhecido na história como Guerra Fria. A respeito do período de confrontos representado na charge, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, a disputa teve seu encerramento na década de 1970, quando a então União Soviética aceitou o predomínio espacial estadunidense. Nada disso, nós já vimos que a Guerra Fria vai até 2 datas importantes. 1989, com a queda do Muro de Berlim, e aí nós tivemos posteriormente a reunificação da Alemanha em 1990 e a crise do socialismo real no leste europeu, na Romênia, na Iugoslávia, sangrentas guerras étnico-religiosas que acontecem. 91, o colapso da União Soviética. Aí acaba de vez a Guerra Fria, pessoal, mas não é década de 70, é década de 90, nós podemos dizer início dos anos 90. Letra B. Um dos principais eventos do período foi a extinção de organizações internacionais como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mentira! A OTAN não foi extinta durante o período da Guerra Fria, muito pelo contrário. Era uma aliança político-militar importantíssimo nesse cenário de disputas por áreas de influência. Letra C. O maior embate do período ocorreu quando os países europeus romperam o acordo de paz com os Estados Unidos e fundaram a União Europeia. Mentira também, pessoal. Outra informação infundada aqui, ó. Nada disso. Não acontece esse fato nesse contexto da Guerra Fria. Apesar de acontecerem algumas tentativas de formação de mercado comum europeu, a União Europeia vai se consolidar, vai se formar definitivamente pós-Guerra Fria. Letra D. O período teve seu apogeu no final da década de 90, quando os Estados Unidos começaram as invasões do Irã e do Iraque. Para com isso, não é, pessoal? A guerra Irã-Iraque aconteceu no contexto da década de 80. Para dizer a verdade, começou em 1980, estendeu-se até 1988. E letra E, já por exclusão, já sabemos que esta é a alternativa correta. O período teve momentos de grande tensão política. Inicialmente eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo, se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de R$20, ou seja, está acesso, tem
qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos duas opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu! Tchau, tchau!